Se você está pensando em usar testosterona, veja esse vídeo até o final para você entender um pouco mais e talvez pensar numa alternativa muito mais saudável e fisiológica ao que a gente faz hoje na medicina. Então vamos lá. Primeiramente, meu nome é Thiago Shima, eu falo aqui sobre hormônios e longevidade e quero falar um pouco para vocês sobre um assunto muito polêmico que é a testosterona e a reposição hormonal em homens, tá? Quando a gente fala nesse assunto, a gente tem uma divergência de opiniões muito grande, porque muitos médicos defendem, outros falam que isso aí é uma desculpa para a gente justificar o uso de hormônio, outros falam que até pode ser feita, mas com muitas ressalvas. Então, o assunto que eu vou falar hoje é de como ela é feita e uma alternativa que a gente poderia fazer caso o paciente tivesse mais preocupações em relação à saúde dele. Então, de fazer de uma forma mais fisiológica que conseguisse conservar a fertilidade dele. Então, para a gente entender, primeiro a gente tem que entender qual é o mecanismo de produção da testosterona. Então, a gente tem uma coisa chamada de eixo HPT. O que é um eixo HPT? É o eixo hipotálamo, pituitária ou hipófise, que é o mesmo nome, testículo. Então, o seu hipotálamo manda uma mensagem para a sua hipófise e a sua hipófise manda uma mensagem para o testículo produzir testosterona. Então, é assim que ocorre a produção desse hormônio masculino. Mas, e se uma pessoa tem alguma deficiência nessa transmissão? Ou, por exemplo, para de produzir testosterona ou não tem um testículo para produzir testosterona? O que acontece? A gente tem uma queda no valor hormonal dessa pessoa. E a terapêutica normalmente iniciada é o que a gente chama de TRT, terapia de reposição hormonal. E ela é feita dando a própria testosterona para esse homem, para essa pessoa que está com deficiência. A gente chama isso de hipogonadismo masculino, tudo bem? Ou seja, a ausência ou baixa função da gônada, que é o testículo masculino. E aí, vamos diferenciar o que seria o uso recreativo, o uso terapêutico da testosterona e uma alternativa que a gente poderia buscar ao invés de usar a substância pura. Então, o que é o uso recreativo quando comparado com o uso terapêutico? O uso recreativo é aquele que excede a produção fisiológica do corpo. Então, o nosso corpo humano produz quantidades que deixam ali a gente num parâmetro em 300 e em alguns homens até a 1.200 de testosterona de uma forma natural, sem usar nenhum suplemento, sem usar nenhum fármaco para aumentar essa testosterona. E o cara que faz uso recreativo da testosterona, ele busca ficar ali nos 5.000, 10.000, 20.000, 40.000, enfim. Ele usa em doses muito maiores do que o corpo dele produz. E o cara que faz TRT faz ali um uso de meia ampola de Durateston ou Deposteron por semana para buscar essa zona ali de 400 a 1.200. E dentro desses limites fisiológicos, a gente sabe, com estudos já muito embasados, saídos em grandes jornais como o New England Journal of Medicine, que é o NEJM, por um cara que também é o pioneiro no estudo da testosterona, que é o Bazin, que repor testosterona em homens com hipogonadismo não aumenta o risco de doenças relacionadas ao coração. Então, isso é um bom sinal que a testosterona tem uma função na longevidade masculina realmente. Então, repor é interessante pensando em conservar a saúde desse homem. Mas quando a gente passa na discussão de não é todo mundo que precisa de testosterona, estão dando testosterona para todo mundo, esses caras todos querem ficar bombados, estão justificando o uso recreativo como sendo TRT. Eu estudando um pouco de fertilidade masculina, eu gosto muito de estudar essa parte de inseminação artificial, estudo e qualidade dos espermatozoides nos homens, o que um homem pode fazer para aumentar as chances de ter filhos, de engravidar a mulher dele. E eu estava estudando um pouco dessa medicina reprodutiva que a gente chama. E uma coisa que a galera faz muito, inclusive esse vídeo foi inspirado em um urologista americano, em um podcast que ele fez com o Peter Attia, que é outro médico dos Estados Unidos, falando sobre o uso do HCG nos homens como forma de aumentar a testosterona e ser uma alternativa
para usar ao invés da testosterona. Então, o que esses caras faziam? Eu até anotei aqui. Alguns chamam de TRT Light, ou TRT que não chega a ser uma TRT, que seria o uso do HCG. Aqui no Brasil a gente chama de choriomon, tá? O que é o HCG? O HCG é a gonadotrofina coriônica humana e é uma substância que é produzida pelas mulheres durante a gravidez. Só que no homem ele tem a mesma função de um hormônio que é o LH. E o LH é responsável por estimular uma célula chamada célula de Leydig. E a célula de Leydig é a célula que produz a testosterona. Então, esse hormônio HCG, sendo parecido com o LH, ele vai aumentar a produção de testosterona, estimulando todo o seu eixo. Então, só para vocês entenderem a diferença. Enquanto que você dar a testosterona vai inibir todo o eixo desse homem, então vai desligar o hipotálamo, vai desligar a hipófise e vai fazer com que o testículo desse cara atrofie, fique que nem uma bolinha de gude. Você dando o HCG, você vai estimular o hipotálamo, estimular a hipófise, estimular o testículo a produzir essa testosterona. Por isso acaba sendo uma alternativa mais fisiológica, porque você não está desligando esse sistema nesse homem. E o resultado disso são homens que vão ter testosterona entre um nível fisiológico de 400 a 1200, mantendo a fertilidade, produzindo espermatozoide, conseguindo engravidar as suas mulheres e tendo uma regressão daquele quadro que muitos falam que é a fraqueza, cansaço, aquela sensação de não estou mais com vontade de fazer nada, então causadas pela baixa testosterona. Então, a gente buscar essa ferramenta pode ser muito interessante para muitos homens e eu acho que é até mais ponderado do que você simplesmente já começar com a testosterona e desligar o eixo desse homem. Então, como você vai fazer esse uso? O uso terapêutico. Então, ele dá duas alternativas. Primeiro, uma que você vai iniciar, vai avaliar a resposta dessa pessoa e a segunda é para você aumentar caso não tenha resposta desse eixo desse homem. Então, a primeira delas é você fazer o HCG subcutâneo todos os dias, 100 unidades por dia, todos os dias. Se o cara não gostar de se furar todo dia, você pode fazer 200 UI dia sim, dia não, que dá no mesmo. Se ele respondeu para um nível fisiológico, de um nível que ele queira estar, porque é interessante você falar que o cara, às vezes, ele não se importa de estar nos 450, porque isso melhora todos os sintomas deles. Outros só vão sentir melhora sintomática de tudo próximo do nível de 1000, então isso é para você avaliar com o seu paciente. Então, caso não haja resposta ou o nível desse cara não seja satisfatório para a sintomatologia dele, você pode subir para 400 UI, dia sim, dia não, e ver a resposta. E acaba essa sendo as duas principais terapêuticas. Mas, em pacientes que não respondem, esse cara chega a utilizar 1.500 UI de HCG 3 vezes na semana, que acaba sendo quase um frasco inteiro do HCG por semana, na busca por tentar restaurar o eixo desse homem. E essa dose aqui só costuma ser utilizada por caras que ficaram suprimidos, com eixo suprimido por muito tempo. Então, bodybuilder, atleta que usava esteroide anabolizante, então acaba sendo só uma exceção. Mas essa acaba sendo uma via muito mais fisiológica e muito mais saudável para ser feita nos homens, tá? O HCG é um hormônio que é uma substância que não costuma ter muitos efeitos colaterais, segura e muito boa como alternativa para isso. Então, assim, você que é médico ou você que é paciente queira buscar essa terapêutica, saiba que ela tem suas indicações, é muito utilizada na medicina reprodutiva e pode ser uma alternativa anterior a você simplesmente começar a usar testosterona se você tem medo ou tem receio ou não quer começar de cara com a testosterona. E ela pode sim melhorar os seus sintomas de hipogonadismo, ou de sintomas de fraqueza, cansaço, baixa motivação, enfim, baixa libido. Então eu espero ter ajudado, é um vídeo mais teórico, como pode-se dizer assim, medicinal, com termos mais científicos. Mas, cara, esse assunto é importantíssimo, está permeando muito a sociedade brasileira, então se você tem sua dúvida, já manda aqui embaixo, pergunta o que você quer saber, porque ele é importantaço, tá? Espero ter ajudado vocês, fiquem com Deus,
Abraço.